Senhoras e senhores, muito boa noite. Chegamos para o telejornal. Os destaques do dia. Papa Leão XIV visita Angola nos próximos dias. Igreja Católica começa a preparar a vinda do Bispo de Roma. Nível de execução das obras da refinaria do Lobito é de 23%. O Presidente da República avaliou os trabalhos e já está em Luanda. Nova tabela salarial da função pública fica concluída no próximo ano. Documento junta governo e centrais sindicais. Inspetores da CAF avaliam condições dos estados da Huila. Angola concorre para albergar o Canto Sub-17 que acontece dentro de 4 meses. Bem-vindo à informação. Angola poderá receber, em data ainda por definir, a visita do Santo Padre, na sequência de um convite formulado pelo Presidente da República, João Lourenço, num momento considerado histórico pela Igreja Católica, por coincidir com as celebrações dos 450 anos da cidade de Luanda e pelo simbolismo religioso do país na evangelização da África subsaariana. La pace sia con tutti voi. Vem aí o Papa Leão XIV. Angola poderá receber nos próximos tempos a visita do Santo Padre, na sequência de um convite endereçado pelo Presidente da República, João Lourenço. Embora as datas ainda não estejam definidas, o anúncio da intenção da deslocação já desencadeou os primeiros preparativos a nível do Estado e da Igreja. O Santo Padre aceitou o convite do Episcopado angolano e do Presidente da República de Angola, Sua Excelência João Lourenço. Neste momento, estamos na fase de preparação do plano e do programa da visita do Papa Leão XIV à África. Quero sublinhar que, por agora, não temos ainda os detalhes sobre a data exata e o programa, mas serão comunicados logo que estejam definidos. Com este anúncio, pretendemos dirigir-nos não apenas aos fiéis da Igreja Católica em Angola, mas também a todos os cidadãos angolanos, convidando-os a preparar-se para este acontecimento de grande importância. Espero que a visita do Santo Padre seja a ocasião para redescobrir os valores que modelaram o povo angolano e que esses valores possam ser partilhados com as diversas comunidades que vivem e trabalham no mundo. As atenções passam agora para a criação das condições logísticas e organizativas para acolher o Papa Leão XIV, estando em perspectiva a constituição de comissões multissectoriais responsáveis pela coordenação do evento. Cabe a nós criar todas as condições propícias para que a visita produza os frutos que todos nós desejamos e que o mensageiro da salvação, da paz e de Jesus Cristo, pois, passe por nós, deixando aquela semente de bem, de amor, de concórdia, de justiça e paz, que vai fazer com que nos sintamos sempre amados e tocados pela bondade de Deus. Para a Igreja Católica, esta visita representa um momento particular na história do cristianismo em Angola, sobretudo por coincidir com o ano da celebração do jubileu dos 450 anos da cidade de Luanda. 450 anos como cidade. 450 anos celebrando a fé. E depois é Angola no itinerário da evangelização, Angola no itinerário da universalidade da missão dos papas no anúncio e testemunho da verdade e da beleza que é Jesus Cristo. E por isso esse reconhecimento e esta visita para nós tem esta carga não só emocional, mas também de reconhecimento da qualidade da nossa fé, da nossa contribuição no processo da evangelização universal
e todos esses frutos que pouco a pouco vão emergindo na nossa igreja para o mundo. As autoridades esclarecem, no entanto, que a visita papal não está diretamente ligada à inauguração da Basílica da Mushima, uma vez que a obra encontra-se em processo de requalificação da área envolvente e não tem data de conclusão anunciada. A Basílica está no contexto da requalificação de toda a vila da Mushima. Portanto, a obra da Basílica não é isolada. É uma obra social, é uma obra que está integrada no projeto de requalificação de toda uma vila, por isso tem o seu processo, tem os seus altos e baixos. O importante é que a obra está em curso e é nosso querer que seja terminada para prestar os serviços para os quais está a ser construída. Por isso, a visita do Santo Padre não tem uma ligação direta a esta obra da Basílica. Apesar da ausência de um calendário oficial, a mobilização institucional e religiosa já teve início, sinalizando a importância atribuída a uma visita que poderá marcar profundamente a história recente de Angola. Nós fizemos o anúncio geral para nos possibilitar começarmos a nos mobilizar para os trabalhos que uma vinda de um Papa implica, porque vai exigir muito trabalho antecipado para, quando ele chegar, pois todos nós nos encontremos preparados e condignamente possamos viver o momento. A anunciada visita do Papa Leão XIV a Angola está a mobilizar o Estado e a Igreja Católica, num processo que, embora ainda sem datas definidas, já é encarado como um dos acontecimentos religiosos mais marcantes da história do país. As visitas dos papas João Paulo II em 1992 e Bento XVI em 2009 marcaram momentos decisivos da história recente de Angola, reforçando o papel da Igreja Católica na promoção da paz, da reconciliação nacional e na consolidação da fé cristã. Angola afirma-se como um dos países com mais antiga tradição cristã da África subsaariana, com a presença da Igreja Católica a remontar ao século XV. Este legado histórico confere um simbolismo particular às visitas papais, encaradas como momentos de reforço da fé, promoção da reconciliação nacional e consolidação do papel da Igreja na vida social e política. Este significado tornou-se especialmente visível nas duas visitas apostólicas realizadas ao país, em 1992 e 2009, pelo Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI, respectivamente, em contextos distintos da história nacional, mas igualmente marcantes. A visita de João Paulo II, entre 12 e 14 de fevereiro de 1992, ocorreu numa fase decisiva para Angola, marcada pelos acordos de paz de Bicesse e pela preparação das primeiras eleições gerais após a independência. O país vivia um clima de expectativa e esperança, mas também de grande fragilidade política e social, depois de mais de uma década de guerra civil. O Santo Padre chegou a Luanda no dia 12 de fevereiro, tendo sido recebido pelas autoridades do Estado e pela hierarquia católica. Durante a visita, manteve encontros com o então Presidente da República e com dirigentes políticos, sublinhando a importância do diálogo, da reconciliação e da construção de uma paz duradoura. Reuniu-se igualmente com bispos, sacerdotes e religiosos, apelando para que a Igreja fosse um instrumento ativo de reconciliação nacional. Entre os momentos mais marcantes, destacou-se a celebração de uma grande missa campal em Luanda, que reuniu centenas de milhares de fiéis. João Paulo II deixou apelos firmes ao fim definitivo da guerra, ao respeito pela vida humana e à unidade entre os angolanos, dirigindo ainda uma mensagem especial de esperança aos jovens, às famílias e às vítimas do conflito armado. A visita é considerada um dos acontecimentos religiosos mais significativos da história contemporânea de Angola, reforçando o papel da Igreja como mediadora moral e defensora da paz. O avião que transporta Sua Santidade o Papa Bento XVI
acaba de aterrar no Aeroporto Internacional 4. Já a visita do Papa Bento XVI decorreu entre 20 e 23 de março de 2009, numa Angola em paz, 7 anos após o fim oficial da Guerra Civil e em plena fase de reconstrução nacional. A deslocação integrou a primeira viagem apostólica do pontífice ao continente africano. Bento XVI chegou a Luanda a 20 de março, sendo igualmente recebido pelas autoridades angolanas. Durante a estadia, encontrou-se com o então Presidente da República, membros do governo, diplomatas e representantes da sociedade civil, além de manter reuniões com líderes religiosos e comissões organizadoras da Segunda Assembleia Especial para a África do Sínodo dos Bispos. O ponto alto da visita foi a celebração da missa solene de abertura do Sínodo dos Bispos para a África, presidida pelo Santo Padre. Nos seus discursos, Bento XVI centrou-se nos temas da reconciliação, da justiça e da paz, apelando à boa governação, à luta contra a corrupção e à defesa da família e da dignidade humana. Dirigiu também uma mensagem especial aos jovens africanos, exortando-os a serem protagonistas de uma África renovada. A visita consolidou o papel de Angola como referência no cristianismo africano e como plataforma para reflexões continentais sobre os desafios sociais, políticos e morais do continente. Em conjunto, as visitas de João Paulo II e Bento XVI inserem Angola na história das grandes viagens apostólicas ao continente africano, reforçando o seu papel histórico na evangelização da África subsaariana e assinalam etapas distintas da vida nacional: a busca da paz em 1992 e a consolidação da reconstrução em 2009. Permanecem, por isso, como referências fundamentais da memória coletiva religiosa e histórica do país, alimentando novas expectativas em torno de futuras visitas papais a Angola. A primeira fase da futura refinaria do Lobito deverá estar concluída em junho de 2027. Nesta terça-feira, o Presidente da República, João Lourenço, visitou as obras que, neste momento, contam com uma execução física acima de 20%. Jornalista Isidro Sanhanca. Em mais uma jornada fora da capital, o Presidente da República trabalhou na província de Benguela. João Lourenço visitou a futura refinaria do Lobito, um dos maiores projetos estratégicos em curso em Angola, concebido para garantir a autossuficiência em produtos derivados de petróleo bruto. Com custo estimado em cerca de 8 mil milhões de dólares, a refinaria do Lobito será a maior do país e foi projetada para processar 200 mil barris de crudo por dia. Estamos a falar de uma refinaria moderna, uma refinaria que conta com unidades licenciadas, assim garantido a qualidade e a quantidade do produto. A Sonangol decidiu ir buscar os melhores licenciadores no mercado global hoje, licenciadores de renome, como a Honeywell UOP e a Shell Global Solutions. São licenciadores que, em parceria com a Sonangol, desenharam as unidades de refinação, assim nos permitindo tirar um leque de produtos valorizados. A refinaria em funcionamento, em pleno funcionamento, irá extrair por volta de 3% de gás. Esse gás será posto novamente na refinaria para combustão e geração de energia elétrica, assim reduzindo as nossas emissões de CO2. Iremos também produzir cerca de 46 mil barris equivalente de gasolina para transporte. Vamos produzir uma quantidade significativa de Jet A1 para a aviação. E, como podem ver, vamos maioritariamente produzir aquilo que é o produto principal, que é o gasóleo, para a indústria e transporte, mais de 100 mil barris. A obra está a cargo da China National Chemical Engineering Company e está a 20% da execução física.
já foram realizados trabalhos de terraplanagem, construção de estradas de carga pesada e o terminal marítimo. Estão também em curso trabalhos de construção da infraestrutura básica, nomeadamente o complexo administrativo e a zona industrial, com a montagem de tanques de petróleo bruto, tanques de produtos refinados e contalitros, os pipelines de transferência de produtos e a unidade de esferas de gás. No projeto estão neste momento engajados cerca de 3.000 trabalhadores, sendo que 80% da mão de obra é nacional, sobretudo os jovens de Benguela, que aqui encontraram a oportunidade de emprego para a satisfação do governador Manuel Nunes Júnior, que focaliza a possibilidade real de desenvolvimento da província. Excelência, Sr. Presidente, para Benguela e para o Lubito, esta refinaria representa uma transformação estrutural profunda. Representa mais oportunidades para a juventude, mais rendimento para as famílias, mais dinamismo para o tecido empresarial local e um maior contributo para o crescimento da economia nacional e para o desenvolvimento do nosso país. É um investimento que honra esta província e que projeta Angola no contexto regional e internacional. Benguela, com as suas vastas potencialidades agrícolas, pescatórias, industriais, turísticas e humanas, considera este projeto como sendo um investimento âncora, um catalisador importante para o seu desenvolvimento integrado. Esta refinaria vai certamente servir para impulsionar a agroindústria, vai fortalecer o setor das pescas, vai dinamizar vários serviços, vai contribuir para promover a formação técnica e profissional da nossa juventude e vai estimular o empreendedorismo local. O Presidente da República, João Lourenço, procurou informar-se sobre todos os detalhes do projeto, atualmente financiado apenas pela Petrolífera Nacional de Sonangol, mas com a perspectiva de ingresso de outros financiamentos e investidores. Segundo o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, trata-se de um projeto que está em linha com a perspectiva estratégica do titular do Poder Executivo para o setor energético. A presença do Sr. Presidente da República no terreno traduz a atenção direta e pessoal que Vossa Excelência tem dedicado ao acompanhamento dos grandes investimentos estruturantes do país, em particular daqueles que influenciam a segurança energética, a industrialização, o crescimento e o desenvolvimento econômico do nosso país. A refinaria do Lubito insere-se numa visão estratégica de médio e longo prazo para o setor dos derivados de petróleo, orientada para reforçar a capacidade nacional, eliminar a dependência externa e criar mais valor dentro da nossa economia. Esta visita constitui um momento de avaliação, orientação e projeção do futuro, permitindo alinhar decisões políticas com a realidade técnica do projeto. Senhor Presidente, a sua presença aqui hoje reforça a mensagem de que os projetos estratégicos do país contam com a sua liderança ativa e acompanhamento permanente. A par dos trabalhos em Angola, na China está em curso a execução de módulos e equipamentos industriais. A primeira fase do projeto deverá estar concluída em junho de 2027 e 2 anos depois, ou seja, 2029, será o ano da conclusão total. Sebastião Solar, Adilson Mendes, Miranda Mateus e Isidro Sanhanga, TPA, Lubito. E o Presidente da República, João Lourenço, já regressou à capital do país depois da visita às obras da refinaria do Lubito, na província de Benguela. A refinaria é tida como um dos maiores projetos estruturantes do setor energético nacional. À sua chegada, o chefe de Estado angolano foi recebido pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, e altos funcionários do Estado
angolano. Recordar que os trabalhos em curso na refinaria do Lubito abrangem fundações, terraplanagem, desvio de cursos de água e preparação de infraestruturas pesadas. A infraestrutura do setor petrolífero foi projetada para processar 200 mil barris de petróleo por dia. Está prevista para iniciar a sua produção em 2027, colocando no mercado produtos essenciais como fuel oil, jet 1, gasóleo e nafta. Em 2025, a Indiama EP produziu mais de 15 milhões de quilates de diamantes, com uma faturação que rondou 1,8 mil milhões de dólares. Há perspectivas de crescimento, sublinhou o seu PCA, Ganga Júnior. Com 45 anos de existência, a Empresa Nacional de Diamantes de Angola continua a cumprir com a sua função social, apesar das várias alterações ao cenário diamantífero internacional. 2025, do ponto de vista da atividade produtiva, saímos muito bem, porque ultrapassamos já a meta dos 15 milhões de quilates. Penso que deveremos chegar, nesta fase ainda estão a fazer alguns acertos finais em termos de balanço, mas devemos passar dos 15 milhões e 100 mil quilates. Né? A faturação é cerca de 1,8 mil milhões. E do ponto de vista da produção não há problemas nenhuns, né? Mas a par do fator produção, a Indiama tem pela frente outras tarefas que passam essencialmente pelo aumento da cadeia de valores, porque segundo o PCA Ganga Júnior, o diamante por si só não representa as aspirações da empresa. O incremento da atividade geológica, a melhoria contínua dos projetos em funcionamento, o aumento na cadeia de valor, mesmo porque os diamantes em bruto só, com as dificuldades que temos, então precisamos de transformá-los, beneficiá-los e estamos a trabalhar nesse sentido. Né? De modo que eu penso que, de uma maneira geral, o nosso balanço é positivo. Né? Já no quadro da sua política de responsabilidade social, a Indiama continua a implementar projetos que visam garantir o bem-estar dos seus trabalhadores no ativo e depois da reforma. No ano passado, a Cimangola produziu mais de 1,5 milhão de toneladas de cimento. O seu PCA garantiu que há espaço para estágios curriculares. Orientados pelo PCE, a comitiva chegou à Ponte Cais, onde é feita a recepção da matéria-prima e a exportação do produto acabado. No percurso, os estudantes entenderam que, após a aquisição da matéria-prima, ainda há vários procedimentos até chegar ao cimento como produto final. Aqui, na moagem, é onde começa toda a transformação. Para os estudantes, foi uma oportunidade de conhecer de perto como é feito o cimento. Para mim, hoje está sendo uma grande descoberta, uma grande vantagem e, saindo daqui munida de conhecimento, conseguirei explicar para os demais, conseguirei fazer um relatório adequado para poder levar à instituição. É uma visita oportuna, na medida em que há uma necessidade dos jovens universitários perceberem como é a produção do cimento, não é? E vimos efetivamente a Cimangola como uma instituição para que nós possamos então daqui tirar proveito no máximo do ponto de vista do conhecimento. Para o PCE da Cimangola, os estudantes são sempre bem-vindos e garante que a empresa está sempre aberta de tal forma que tem proporcionado estágios a alguns estudantes que algumas vezes acabam mesmo por ser absorvidos para quadros da empresa. Nós temos muitos quadros que hoje estão a assegurar a maior parte dos equipamentos a nível de produção que vieram dos institutos, aqui de Luanda mesmo, de outras províncias, recrutados, vieram estagiar e foram selecionados os melhores. E continuamos com essa política. Em princípio, estamos com a nossa capacidade máxima instalada. O ano passado, 2025, produzimos cerca de 1.604.000 toneladas de cimento. Portanto, ultrapassamos até um bocadinho a nossa capacidade instalada. Foi um dos maiores anos, o melhor ano em relação aos anos que iniciou a atividade da Cimangola.
Os estudantes apelam às empresas a terem maior abertura para permitirem visitas similares. A nova tabela salarial da função pública vai valorizar e motivar o capital humano na administração pública e fica concluída apenas no próximo ano. O documento esteve em debate no encontro entre o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e as centrais sindicais. A nova arquitetura remuneratória da função pública em Angola visa a uniformização e valorização salarial, eliminando assimetrias com foco na carreira, mérito e competência, através de tabelas salariais mais justas, com aumento do salário mínimo, valorização de carreiras especiais e implementação de um roteiro de correção salarial progressivo, visando maior equidade interna e competitividade externa. Trata-se de uma reforma abrangente para modernizar a estrutura de remunerações da função pública, tornando-a mais justa, transparente e alinhada com as necessidades de valorização dos profissionais. Este e outros assuntos dominaram o encontro entre o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, departamentos ministeriais e as centrais sindicais. Vai acontecer nos próximos anos é que o salário será idêntico. É técnico superior na educação, na saúde, na administração pública, o salário base será igual. Esse assunto foi abordado e vamos continuar a dar os passos subsequentes. Este ano vai certamente começar, porque nós também apresentamos a necessidade do governo dar passos significativos, tendo em consideração o prazo que nós demos com relação ao acordo trienal, um aumento de 100% do salário da função pública até 2027. Até hoje o governo fez o aumento de 35%, faltam 65%, e portanto com esse novo pacote, ou seja, a nova tabela que poderá vigorar para toda a função pública, vai então enquadrar e, nesse caso, o limite será 2027. No final do encontro, a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, esclareceu ainda algumas dúvidas relacionadas com a implementação da nova arquitetura remuneratória da administração pública. Para termos um salário comum da administração pública com equidade, com bastante equilíbrio e sem termos na narrativa de todos que vamos vivenciando essa preocupação, contrariedades ou injustiças, é preciso termos primeiro o levantamento de todo o país, quer seja central, quer seja local, do mapeamento dos salários que são processados nos vários departamentos. E nós fizemos isso. Imagine-se todos os órgãos da administração pública central e local e todo o setor empresarial público teve que mandar correspondência expressa para uma PES dizendo o que é que está a pagar os seus trabalhadores e quais são as regalias sociais, quais são os suplementos. Nós temos hoje em dia esse levantamento todo feito, mas isso leva tempo. É um dado certo que a função pública vai sofrer um incremento salarial de 10%. Entretanto, o mês para o início do pagamento não foi avançado. Tivemos aí um trabalho aturado e continuamos a ter porque se percebermos todo que o cálculo de 10% do salário muitas das vezes altera o escalão não só do impacto do IRT, iremos muitas vezes perceber que pondo 10% em alguns dos salários, ele sobe de escalão, ao mesmo tempo que sobe de escalão, sobe também o IRT e o funcionário passa a ganhar menos do que ganha, com os 10% atribuídos. E nós não podemos chegar ao cidadão e dizer que demos 10% e ele estar a ganhar menos. Então são constrangimentos que vamos encontrando, que pedimos a paciência e a compreensão dos nossos funcionários, mas que já temos o processo conclusivo, vamos levá-lo à equipe económica para a sua aprovação e consequente remessa ao Conselho de Ministros. A reunião entre uma PES, departamentos ministeriais e as centrais sindicais analisou também o grau de cumprimento do acordo trienal.
O Executivo angolano prevê concluir até 2027 a nova arquitetura remuneratória da administração pública. Entretanto, a implementação efetiva vai depender de outros procedimentos administrativos. O MAPES e as centrais sindicais estiveram reunidos no intuito de alinhar estratégias para o tratamento dos dossiês existentes e dar resposta aos objetivos das partes. As imagens são do António Silva. Eu sou a Rita Solange. Saímos para o primeiro intervalo no telejornal. Até já. Voltamos com mais notícias. Um camionista morreu após embater e derrubar 2 postes de média tensão e danificar várias linhas de transporte de eletricidade na zona do Benfica, aqui em Luanda. A ENDE garante repor o fornecimento de energia elétrica a mais de 4.000 consumidores nas próximas horas. Foi a madrugada desta terça-feira quando o condutor que vinha do 30 e Colibengo com destino à província de Benguela, ao fazer a curva na via expressa para aceder à Estrada Nacional 100, capotou com um caminhão de marca Volvo e embateu contra este poste, tendo perdido a vida no local. A ação criou diversos danos a mais um poste, no caso segundo, e em diversas linhas de eletricidade. Ele está há quase 6 meses na empresa. Desde sexta-feira. Ontem passamos o dia na fábrica a carregar, o meu caminhão esse que está aí parado. O produto que ele está a levar é o mesmo que eu estou a levar. Por isso, eu não sei o porquê que aconteceu, porque quando isso aconteceu eu estava no Cabo Ledo. E a empresa ligou para mim e tive que voltar do Cabo Ledo para aqui. Em função desta ação, mais de 4.000 famílias ficaram privadas do fornecimento de eletricidade, o que obrigou a ENDE a trabalhar para a reposição do fornecimento de energia nesta localidade. Esta situação gerou-nos alguns prejuízos, dentre os quais a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Nesta altura, mais de 4.000 famílias estão afetadas por conta da queda destes 2 postes, mas inicialmente já começamos a intervir, estamos a fazer os trabalhos preliminares no sentido de ainda hoje restabelecer o normal fornecimento de energia elétrica às famílias afetadas por esse sinistro. Até o fecho da nossa reportagem, os profissionais da ENDE trabalhavam a todo o gás para repor os novos postes e, consequentemente, restabelecer o fornecimento de energia nesta zona. A asfaltagem dos 35 quilómetros da Estrada Nacional 120, no troço Golungo Alto-Ngongembo, no Kwanza Norte, começa a apresentar resultados. A Vila Municipal de Ngongembo, por exemplo, recebe de forma regular turistas e empresários com planos de investir na região. A viagem está mais segura e confortável. Jorge Miguel é empresário que durante vários anos enfrentou buracos, quedas de árvores e outros obstáculos só para chegar ao município de Ngongembo com bens diversos. Esperamos que também o serviço já feito aqui desse também continuidade nas demais comunas e também em outros municípios que até o momento ainda não têm o tapete. Devemos conservar, sobretudo para que não haja vandalização nos sinais. Os autocarros que antes eram incapazes de enfrentar os obstáculos já circulam todos os dias no troço. Eu saio de Nelatando às 8h, chego no Ngongembo às 9h50, mais tarde 10 horas. Era difícil no passado, mas agora já com asfalto ganha-se muita coisa. Diariamente, Osvaldo Bartolomeu já faz seu dinheiro com normalidade. Por dia ganho 7.000 ou 6. Também antes mesmo não entrávamos mesmo aqui porque a estrada estava mesmo péssima. Trata-se da Estrada Nacional número 120, o projeto que permitiu asfaltar 35 quilómetros da comuna de Cambondo à sede municipal do Ngongembo, deu lugar a uma nova ponte sobre o rio Zenza, com todos os parâmetros para suportar grandes toneladas. Ngongembo recebe, sobretudo nos finais de semana, vários turistas que procuram explorar as potencialidades de lazer na região. Quer de dia, de noite, se pode circular à vontade, com toda a sinalização possível, na qual antes era um risco, portanto, quer os carros, quer os peões passarem por esta ponte. O que verificamos agora é a circulação, a vinda de muitos turistas para aqui, coisa que nós nunca vimos, e esperamos que este movimento continue a crescer,
porque a estrada em si traz benefícios de várias ordens. Os nossos agricultores já conseguem fazer agricultura comercial por conta do escoamento que foi facilitado. No princípio, João Bernardo tencionava desistir quando foi colocado no Quilombo dos Dembos para dar aulas. Foi totalmente difícil, em que houve momento que nós fazíamos mais de 11 horas na via, de Ndalatando a Ngongembo. Mas atualmente está totalmente facilitado, com o máximo 1 hora conseguimos ter acesso ao município do Ngongembo. Segundo a empresa construtora, nesta altura estão a terminar apenas algumas questões técnicas ao longo do troço para a sua inauguração. A província do Ambo ganhou hoje 2 novas escolas primárias inauguradas pelo governador provincial. As sedes dos municípios do Londoimbali e Alto Ama vão ser asfaltadas. No quadro da melhoria das condições de vida da população destes municípios, o governo da província do Ambo gizou um leque de programas para a melhoria da imagem das comunidades. Cada um destes municípios ganha 5 quilómetros de estrada asfaltada. As obras vão decorrer num prazo de 12 meses. O que era sonho, agora torna-se realidade. Fecha-se um longo capítulo de sérias dificuldades, de mobilidade e abre-se uma nova etapa de desenvolvimento do Londoimbali. Quanto à asfaltagem de 5 km de estrada na vila do município, poderá garantir melhoria de circulação de pessoas e bens, segurança rodoviária, dignidade, progresso e um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico. O dia ficou igualmente marcado pela inauguração de 2 novas escolas do ensino primário, sendo uma com 12 salas e outra de 7 para mais de 1.700 alunos. Muito obrigado, Excelência, por esta linda escola que hoje nos é entregue. Cerca de 1.700 crianças poderão estudar nas escolas. E nós continuamos a apostar na melhoria das condições de ensino e também de aprendizagem. Como sabem, a educação é uma prioridade absoluta na gestão do Presidente João Lourenço e estamos a cumprir com a orientação permanente do Presidente João Lourenço de que temos que apostar forte na educação, melhorando as condições infraestruturais, mas também as condições de quem trabalha nessas localidades. O governador Pereira Alfredo sublinhou que o governo vai continuar a apostar na melhoria das condições de ensino e aprendizagem no interior da província. O trabalho que estamos a desenvolver não é apenas de reabilitação ou construção de vias de acesso. O programa contempla várias outras áreas fundamentais, desde a reabilitação de infraestruturas urbanas, a construção de redes elétricas, a construção de sistemas de captação, tratamento e distribuição de água, enfim, e outras infraestruturas sociais ou de pendor econômico. Numa primeira fase, o programa de infraestruturas integradas abrange 9 dos 17 municípios da província do Ambo. A vice-presidente do MPLA apelou hoje ao reforço da coesão no seio do partido e o apoio contínuo ao líder. Mara Quiosa falava durante a cerimónia de apresentação de documentos de Ano Novo na sede do partido. Em representação do presidente do partido, João Lourenço, a vice-presidente Mara Quiosa recebeu cumprimentos de ano novo de membros do secretariado do Biro Político do MPLA, de ex-vice-presidentes do partido, de ex-secretários gerais, membros do Conselho de Honra, bem como de trabalhadores e quadros da sede nacional. É a primeira vez que uma cerimónia desta natureza ocorre fora do emblemático edifício da Ho Chi Minh para ser realizada na recém-inaugurada sede do Movimento Popular de Libertação de Angola, uma estrutura à altura do percurso histórico do partido que governa Angola. Na sequência dos cumprimentos, Mara Quiosa apresentou os desafios políticos e eleitorais que se avizinham, sendo certo que o MPLA vai precisar da participação e empenho de todos e de cada um dos seus militantes. Temos grandes desafios para este ano e o primeiro deverá acontecer já agora
em poucos dias. Estou-me a referir essencialmente ao Congresso Ordinário da OMA, este que também deverá ser um momento alto para o nosso partido. No seguimento, queremos ter também o nosso processo orgânico, portanto, realizar o 9º Congresso Ordinário do nosso partido. Precisamos de dar uma atenção especial à juventude, esta que seguramente será a nossa maior franja eleitoral. Quais são as suas necessidades, quais são os seus anseios? É preciso estarmos mais perto. Em sede destes desafios, a vice-presidente do MPLA disse que o seu partido é organizado, mas não basta organização. É preciso reforçar a coesão e colocar os interesses coletivos em cima dos interesses pessoais, sublinhando, entretanto, a necessidade de se continuar a cerrar fileiras em torno do líder do partido. Precisamos de continuar a cerrar fileiras em torno do nosso líder, o camarada presidente João Lourenço. Um líder amigo, um homem preocupado com os problemas sociais do povo angolano de uma forma geral, mas de forma particular também com os problemas que ainda afligem e afetam o nosso partido. Um homem com elevado sentido de Estado, que mesmo diante de uma conjuntura mundial complexa, tudo tem feito para a contínua criação de condições sociais para as nossas populações. Mas o país não se faz sozinho. É preciso que cada um de nós, ali onde estiver, dê o seu máximo, dê o seu melhor e apoie efetivamente as políticas do nosso Executivo. Maraquiosa não deixou de enfatizar a necessidade de se comunicar mais e melhor, de se continuar a descer as bases para subir com elas e de se acompanhar os fenómenos da atualidade, tendo em conta as mudanças sociais que se verificam quase que diariamente, sem perder de vista o perfil dos novos eleitores. É preciso colocar as vontades do coletivo acima das nossas vontades individuais. É preciso continuarmos a respeitar os nossos estatutos. É preciso que haja efetivamente disciplina partidária. É preciso haver comprometimento. É preciso estarmos juntos, descermos todos as bases, estarmos com as nossas comunidades, estarmos nos municípios, estarmos nas comunas, nos bairros, comunicar mais. Comunicação hoje é estratégia. Qual é a estratégia que temos de comunicação? O mundo hoje é cada vez mais dinâmico. A estratégia que funcionava há 5, 10 anos atrás poderá eventualmente não funcionar hoje. É preciso analisar todos esses fenômenos e estarmos em condições de nos adaptarmos aos desafios do nosso tempo. O desafio das redes sociais. As nossas plataformas digitais hoje são efetivamente um grande desafio para o combate político. A vice-presidente do MPLA concluiu dizendo que para o MPLA, todo o cidadão de Cabinda Cunene e do Mar ao Leste, independentemente da sua ideologia, é importante para o seu partido. Um partido que, de resto, tem responsabilidades de Estado. O tempo em Angola. Dalila, boa noite. Boa noite, Chiesa. A pergunta que não se quer calar é: vai chover? Nem que seja em algumas regiões do país. Pelo menos para Luanda não temos previsão de chuva, mas temos chuva em quase todo o país. Isso já é bom. Vamos conferir. Vamos ver a previsão, que é válida até às 18 horas de amanhã. Começamos sempre com a umidade relativa do ar. Continua alta em quase todo o país, com percentagens que vão de 80% a 100%, mais baixa no centro-oeste e no sudoeste do país, onde as percentagens vão variar de 50% a 80%. Vamos olhar com atenção agora para a primeira região norte e parte do leste. Luanda, sem chuva, com céu parcialmente nublado. As restantes cidades com chuva fraca, chuvisco e chuva fraca a moderada, com probabilidade de ocorrer
ocorrência de trovoada isolada. Atenção para Cachito e Catete. 34 graus têm as temperaturas mais altas do nosso país para as próximas horas. Já na segunda região centro e parte do leste, Benguela com céu parcialmente nublado, as restantes cidades com previsão de chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Vamos ver o tempo agora no sul de Angola, onde a atenção vai para Lubango e Ongiva, com chuva moderada podendo ser localmente forte. As restantes cidades com chuva fraca moderada, chuvisco para as próximas horas. Atenção para Lubango. 16 graus é a temperatura mínima mais baixa do nosso país para as próximas horas. O tempo em Luanda é o que vamos ver a seguir. 26 graus é a temperatura no momento. Como já dissemos aqui, não há previsão de chuva para Luanda, céu parcialmente nublado para a capital do país, mas as temperaturas continuam altas, que é amanhã 31 graus, na quinta 30 e na sexta-feira volta a subir para os 31. Muito bem, Dalila, pelo menos vai chover em quase todo o país, não é? Isso já é muito bom para os camponeses e também para as nossas mesas. Com certeza. Até amanhã. Com certeza, estamos aqui amanhã. Com a Dalila partimos para mais um intervalo do Telejornal. Daqui a pouco voltamos com mais notícias. Até já. Estamos de volta com a atualidade. O Petro de Luanda reforçou a liderança do campeonato com 27 pontos ao vencer o Gelson por 2-1 em partida de antecipação à 12ª jornada do Girabola. Em termos táticos, nós fomos a mesma equipa. A equipa adversária fechou-se muito bem, esteve bem. Depois, em alguns momentos, também quebrou o nosso ritmo com alguma queima de tempo, mas eu acho que taticamente a nossa equipa esteve bem e falhamos muitos golos também. Claro, se nós tivéssemos feito golos mais cedo, com certeza o jogo seria diferente também. Foi um jogo muito difícil para nós, quando a gente ficou menos um atleta. Não é fácil tu vir jogar aqui o Petro no 11 e o Petro tendo 11 e a outra equipa tendo 10. Mas mesmo assim nós procuramos aguentar o jogo até o limite, mas no final do jogo sofremos um golo. Acho que já foi algum desgaste da equipa, mas penso que foi um bom jogo. Inspetores da CAF e da FAF passam a pente fino os estádios de futebol da Tundavala, Ferroviário e Centro de Treino do Desportivo da Huila. A visita tem por objetivo constatar as condições existentes, já que Angola concorre para albergar o CAN Sub-17 em maio deste ano e a Huila poderá acolher um dos grupos. A gente já vem preparando o estádio face às últimas recomendações deixadas pela última expansão passada e pensamos nós que estamos a bom caminho. Recomendações inerentes aos balneários, os ecrãs gigantes, que a essa altura as telas estão 100% operacionais. O relevado, como é bem sabido, é a nossa principal preocupação, visto que o tratamento é diário. A essa altura ela está funcional, mas embora vamos dia após dia melhorando, né? Mas ela está funcional. O campo está em excelentes condições, como puderam observar. Ainda, como se diz na gíria, é novinho, não é? E creio que o normal e aquilo que nós temos estado a fazer é sempre procurar melhorar. A expectativa é que, de facto, o país consiga passar por este crivo da CAF. É sempre bom. Tivemos o CAN de sénior há uns anos atrás, e se tivermos um sub-17, tratando-se de um escalão de formação, será sempre positivo. A grande entrevista da TPA hoje vai acontecer a partir do Lobito, província de Benguela. O Isidro Sanhanga vai entrevistar o empresário Jamir Batista,
que é o diretor-geral da FEMETAL. Não deixe de acompanhar o espaço que vai para o ar a seguir ao telejornal. Da nossa parte é tudo. Muito boa noite. É sempre um prazer. Até amanhã.